Olá, tudo bem com você? Eu quero saudar vocês já com uma palavra, uma mensagem que Jesus falou. Em João 3,35 ele disse: Nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é uma das marcas, ou talvez a principal marca, que uma pessoa da igreja, que um cristão deve ter. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Significa amor para os de dentro da igreja, amor para com os de fora da igreja também. E quero incluir nesta saudação, animar mais uma vez, dizer da minha alegria pela participação dos irmãos de José de Freitas, da Luterana Teresina, também vendo que outras pessoas aqui de Teresina têm participado, sintam-se acolhidos, integrados nos nossos cultos, assim como alguns já têm se achegado a participar nas das células, pequenos grupos, também pelo número de visualizações que eu vejo aqui nas nossas programações, dá para notar que, além de pessoas familiares e amigos que têm se manifestado e mantido contato, provavelmente haja mais pessoas, outras pessoas que eu nem tenha identificado ainda. Então, se é a sua situação, me alegro também e sinta-se acolhido, continue integrado e participando aqui com a gente. Eu já quero convidar você para a gente ter um momento de oração onde a gente busca, onde a gente receba esse poder, esse amor, essa graça. Se você está sintonizado é porque você precisa e quer. Eu preciso e eu quero da graça e do amor de Deus. Feche os olhos e estejamos orando. Obrigado, Deus, que nós pudemos ver no domingo passado, que pelo Espírito Santo tu vens a este mundo, tu vens e ages nos corações, tu fazes até haver tristeza pelo pecado e pelo mal, mas para a gente ser transformado, e a gente ter a tua alegria, e a gente ter salvação, paz, perdão, amor. Obrigado também, Jesus, que tu mostraste isso de uma maneira tão clara e amorosa quando desceste do céu para vir a este mundo, e deste a tua vida para nós estarmos reconciliados no amor, na alegria com Deus. E obrigado, Deus, que tu nos mostras e nos ensinas que tu és o Papai do céu, que nos quer como seus filhos e nos ensina, nos busca, nos dá crescimento, não só físico, mas emocional e espiritual como filhos teus. Isso tudo é muito bom e a gente se alegra por isso. E pedimos, dá-nos uma celebração, um culto abençoado, estejas mais uma vez realizando um encontro com cada pessoa, com cada família, nos diferentes lugares onde agora estamos conectados, que tu nos conectes e dês comunhão também. E para isso nós queremos realmente dizer que estamos reunidos em teu nome e para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, e no teu nome, Jesus, nós também oramos. Amém. Eu convido você para a gente cantar uma música. Se você não conhece, ouve um pouco, é uma música muito boa sobre o nosso coração. Seja como estiver o seu coração, mais alegre ou mais triste, é importante. E se você é uma música muito boa para a gente buscar arrependimento também, para a gente buscar transformação dos nossos corações. E Deus sempre quer transformar para melhor os nossos corações e, com isso, os nossos relacionamentos dentro e fora das igrejas, dentro de casa e fora de casa, em todos os lugares. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, diz esta música, o seu início. A começar quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E a segunda parte é uma oração também, onde diz: onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, que haja o perdão, para que teu corpo, a igreja, cresça sim rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor,
perfeição, a começar em mim, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, tua perfeição. Onde há frieza, busque o amor e a alegria. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Eu quero convidar para a gente ter um momento de oração agora, pensando no nosso país, pensando no nosso mundo, um momento de interceder, que é uma das coisas que é muito importante nós fazermos e que acaba tendo uma grande influência, geralmente invisível, mas poderosa, sobre o mundo. E já orando para que a palavra de Deus nos ajude e nos oriente em como viver, não só para sermos abençoados, mas para viver como bênção para este mundo tão agitado. Vamos orar por isso. Senhor Deus, queremos fazer deste momento um momento de intercessão. Intercessão pelo nosso país, as cidades onde cada um que está aqui conectado vive, o Estado e também os outros povos, raças, países de todo o mundo, onde nós agora já podemos ver que há, infelizmente, mais de 600 mil mortos por coronavírus, os registrados. Em nosso país também essa média de cerca de 1.000 pessoas por dia. Nós clamamos por misericórdia. Também agradecemos que tenha havido muitas curas. Como outros irmãos têm orado em alguns encontros nossos, a gente ora aqui também por uma vacina, que ela chegue logo e que ela também possa estar bem acessível para as pessoas pelo mundo. Também colocamos em tuas mãos a nossa oração e súplica por tanta agitação por causa de violência, violência por causa de raças, conflitos raciais, discriminações. Tantas vezes se tenta vencer o mal com mais mal e violência. Mas a tua palavra diz que nós devemos vencer o mal pelo bem, com o bem. Ajuda-nos a viver isto, Senhor. Opera em nosso país, pelo mundo, Senhor, para que haja transformações positivas, de paz, de ações corretas, seja de governantes e líderes, seja de nós todos como povo em geral, Senhor. E nós pedimos agora também que a tua palavra seja a luz, seja a força, seja a graça que nós precisamos para viver abençoados e para viver como filhos, discípulos teus em bênção, onde nós estivermos. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Eu convido para a gente cantar esta música que a gente já cantou no último domingo, bem apropriada nestes tempos de Pentecostes. Esta música, Espírito enche a minha vida. Cante junto, como um canto e como uma oração que a gente faz neste momento. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. De novo, Espírito,
eu quero levantar em louvor te adorar. E o coração quero derramar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, preparando o coração para Deus falar e abençoar. As minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. O título do nosso tema é como viveremos. Certamente esta pergunta chegou ao coração daqueles cerca de 3.000 batizados no domingo de Pentecostes lá em Jerusalém, há cerca de 2.000 anos atrás. Depois que eles foram batizados, depois que eles passaram a viver em seguimento de Jesus, como discípulos de Jesus, e passaram a viver como igreja. E como a gente vai viver nesse tempo, nesse local, nessa cidade, nesse mundo? E essa pergunta continua muito importante e muito válida para nós. E talvez você tenha se feito ela nos últimos dias ou nos últimos tempos também. E como viveremos? Como viveremos agora? Como viveremos daqui por diante? E eu quero dizer que nós temos princípios lá daqueles cristãos, de como eles viveram há cerca de 2.000 anos atrás, de como aquela primeira igreja em Jerusalém viveu. Houve alguns princípios, algumas ideias fundamentais que continuam muito importantes, muito válidas e que vão ser muito eficientes e eficazes para nós atualmente também. E para isso eu vou continuar. Os últimos versículos deste texto que a gente ouviu domingo, alguns trechos, de Atos capítulo 2, os últimos versículos 42 a 47 dizem assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, aqui significa uma reverência a Deus, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ou novos seguidores. Quatro princípios fundamentais para a primeira igreja e que continuam sendo muito importantes e valiosos para nós hoje. Primeiro princípio, a palavra.
A palavra de Deus aqui fala em doutrina dos apóstolos. É a própria Bíblia, são as próprias orientações do nosso Deus. Eu quero destacar um exemplo sobre essa importância da palavra. Há muitos anos atrás, eu ouvi de alguém que falou sobre um pastor do Paraná e disse que aquele pastor disse: se um dia eu estiver falando alguma coisa que for contrária à Bíblia, não sigam o que eu falei, mas sigam o que está na Bíblia. E há pouco tempo atrás, eu ouvi também aqui no Nordeste alguém falando sobre um pastor da sua própria igreja, dizendo a mesma coisa, que aquele pastor missionário, na verdade, disse: se você ouvir da minha boca algo diferente ou em contrário da Bíblia, não siga. Siga a Bíblia. Esse deve ser sempre o nosso princípio. Por aí nós sempre estaremos no caminho certo. Às vezes o mais difícil, mas estaremos no caminho certo e estaremos indo para o melhor destino. Segundo princípio que aparece aqui, comunhão, união. Eu quero aqui lembrar e exemplificar que nós temos agora desta comunhão e alegria nas nossas 3 células, os 3 grupos aqui da comunidade luterana de Teresina. Mesmo que são virtuais, mas quando temos nos visto no celular ou no notebook, um ao outro, conversado, orado junto, cada um dito assim rapidamente como está, compartilhado alguma coisa, eu nos 2 últimos sábados, depois dos encontros, estava mais alegre, mais fortalecido, mais animado, e pelo que eu percebi nos outros, foi assim também. E o relato dos líderes da célula Oikos, da célula Ohana, das crianças e adolescentes, tem sido o mesmo. Então, é nesta comunhão, quando os cristãos se unem, a gente muitas vezes é fortalecido. E muitos têm dito sobre isso, ilustrado isso com este importante exemplo da brasa, dizendo: uma brasa sozinha, ela mais cedo ou mais tarde vai apagar, depois só fumegar e depois apagar. Mas, estando junto com outras brasas, fica acesa e as chamas continuam. É assim que os cristãos, nós precisamos buscar e oferecer a comunhão também. O terceiro princípio que nós vemos aqui nesse texto de como viviam os primeiros cristãos: oração. Oração é algo fundamental. Nós só conseguimos ter um relacionamento com Deus se também passar por oração, para a gente conversar com Ele, para a gente ouvir, silenciar. Tem outras coisas, mas um imprescindível é a oração. E nós temos tido uma experiência muito significativa aqui com o nosso relógio de oração, onde nós temos, se eu não me engano, 19 pessoas que oram, ou meia hora, ou 1 hora, e uma parte considerável do dia a gente tem coberto com oração, orado pelo país, pelas pessoas doentes, orado por pessoas enlutadas e por muitas outras situações. E um exemplo bem específico que eu quero compartilhar é o da Michele. Inclusive, ontem à noite a gente trocou mensagens no grupo da célula Encontro, onde a Michele não conseguiu entrar na conexão, mas depois ela mandou essa mensagem de que ela poderá sair da área de risco, onde ela estava já há um bom tempo, e desde o ano passado vinha buscando procedimentos, e também, felizmente, o órgão governamental responsável por isso foi sensível e houve pessoas ajudando e dando encaminhamentos. E agora, nos últimos dias, a Michele, junto com o marido e filhos, recebeu esta ótima notícia. Poderão sair de lá porque um apartamento novo estará à disposição deles, se eu não me engano, já agora, a partir da próxima semana. E como foi lá no grupo, a gente já combinou, um dos primeiros encontros presenciais da Célula Encontro vai ser lá no apartamento da Michele e da família. Mas o que isso mostra?
Orar uns pelos outros é importante. E resultados, tantas vezes maravilhosos, também acabam chegando. E a Michelle, inclusive, destacou isso em algum momento, dizendo que a oração nesse processo também foi fundamental. E o quarto princípio que nós temos aqui da parte dos primeiros cristãos e da primeira igreja em Jerusalém, depois de Pentecostes, é partir do pão. O partir do pão, como diz ali, de casa em casa. Não era apenas entre os da própria igreja, era para fora também, levando ações concretas de amor, levando um amor prático, poderíamos dizer. Felizmente, podemos notar muitos cristãos, muitas igrejas fazendo isso também neste tempo, e isso é importantíssimo. Em primeiro lugar, por uma ajuda, às vezes é na fome, às vezes outras formas de ajuda, é na doença, é no socorro tão necessário. E é uma forma de testemunho, de mostrar Jesus, que Deus e sua igreja estão presentes, estão chegando. Eu lembro também que a gente conseguiu já dar algumas cestas básicas aqui para pessoas e famílias que precisavam, mas eu quero destacar principalmente a comunidade aqui das Luteranas do Sertão Nordestino, lá no bairro Muriti, na cidade do Crato, no Ceará, que há semanas atrás já tinha encaminhado mais de 60 cestas básicas, acho que todas, ou principalmente para pessoas de fora da igreja, para ajudar, socorrer e testemunhar aquilo que nós vimos no início, que Jesus falou para os seus discípulos. Nisso, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Se tiverem amor uns para com os outros. E a previsão do pessoal lá do Crato Muriti é de que eles vão chegar, ou já chegaram, a mais de 100 cestas básicas para as pessoas. Então isso é muito bom para aquelas pessoas que têm recebido, e para nós é muito bom a gente poder compartilhar dessas notícias também. O amor de Deus alcançando e nos transformando e fazendo alcançar outras pessoas também. Eu quero ir já para um dos últimos momentos aqui da nossa mensagem. Aplicação. Como nós temos aqui 4 pontos, eu quero colocar para cada um uma aplicação bem simples. A Bíblia, a palavra de Deus. Leia diariamente. Tenha um modo de ler a Bíblia. Faça o seu plano, se ainda você não tem. E lembre da frase que um médico uma vez falou, quando alguém perguntou, mas você, como alguém tão instruído e sábio, ainda acredita nesse livro? E o médico falou, bem, é que a Bíblia funciona. Então está resolvido. Oração. Esteja orando. Comece o dia em oração e termine o dia em oração. Lembrando a nossa jornada da alegria, comece dizendo, eu decido pela alegria e quero a tua alegria na minha vida, Senhor. E encerre o dia com motivos de oração em gratidão a Deus. E se puder, tem algum outro momento também. Número 3, comunhão. Seja alguém que busca contato com as outras pessoas da igreja para fortalecer a comunhão da igreja e seja uma pessoa que busca alcançar e integrar. Também neste tempo pode ser muito significativo para uma pessoa doente, para um profissional da saúde, amigo, conhecido seu, ou para uma família, você e eu estarmos telefonando ou de alguma outra forma estarmos mantendo contato. Vamos estar buscando as outras pessoas para essa comunhão. E número 4, ações de amor prático. Pense você, cada um de nós pense e realize. E juntos como igreja também planejemos e continuemos realizando ações práticas do amor de Deus, como faziam aqueles cristãos lá, partindo o pão de casa em casa. E para finalizar, eu quero trazer um relato que eu acho simplesmente maravilhoso. Um relato muito
animador, desafiador e também orientador para nós neste tempo e que tem muito a ver com seguir a palavra, colocar ela em prática como discípulo de Jesus, como discípula, como é o caso desta mulher, que eu não vou dar nome, endereço, porque isso não é o principal. O principal é nós seguirmos os princípios e os exemplos. E esta mulher disse: meu chefe, um secretário de um município em determinado estado, o meu chefe foi convidado a compor uma chapa com o prefeito nas próximas eleições para ele ser o vice-prefeito. Ontem ele me chamou e disse que gostaria que eu assumisse no lugar dele. Apesar do pouco tempo que trabalhamos juntos, ele confiava em mim e que eu tinha mostrado bons resultados. Nesse tempo de pandemia, ainda mais. Mas tinha um detalhe. Ele saiu sem a certeza de que teria do seu partido os recursos quando não estivesse mais empregado. Então ele pediu que eu passasse parte do salário para ele poder se manter. Me disse isso constrangido e que achava que isso não era certo, mas que foi a única solução que ele encontrou. Ele é espírita. Disse então que sabia da minha religião e que queria que eu orasse a respeito e que também aconselhasse a ele. Eu disse que achava que isso não era correto, mas que eu iria orar a respeito e com isso também tentava ter mais tempo para ter uma palavra que impactasse a vida dele. Naquele momento eu não sabia bem como dizer o que precisava. Pedi para orar por ele ali. Ele chorou muito, tirou a máscara das suas aparências e se escorou na parede, chorando muito. Disse que queria fazer o que era certo e que tinha medo que isso tirasse ele do caminho. Eu vim para casa, conversei com meu marido, orei e então liguei para ele. Disse que não poderia fazer isso, que não agradava a Deus e que o que importava era exatamente isso. Falei de alguns versículos bíblicos para ele e das promessas de Deus. Eu já tinha testemunhado de vezes que Deus enviou para minha família ofertas que supriram nossas necessidades e que eu sabia que, se ele confiasse em Deus, Deus faria isso com ele e sua família também. Agradeci por pensar em me nomear para o lugar dele e que então eu declinava dessa proposta e pedi desculpas por não falar o que ele queria ouvir, mas que era o certo. Ele agradeceu e disse que não era o que queria ouvir, mas era o que precisava ouvir. Então perguntou: vou tentar resolver isso. E você aceita ocupar o cargo se as coisas forem do jeito certo? Eu disse que então sim. Hoje, ela continuou o relato, hoje ele me ligou. Disse que tinha refletido em tudo o que eu tinha dito. E que as minhas palavras e minha decisão tinham mostrado para ele o que devia ser feito. Ele não iria adiante com aquela ideia e iria confiar de que Deus sustentaria ele e sua família.
me agradeceu e disse que eu não tinha noção do bem que tinha feito a ele e que tinha decidido por me indicar para o cargo dele. E perguntou novamente então, se neste caso, sendo tudo do jeito certo, eu aceitaria. E esta mulher conclui dizendo, bom, eu fiquei feliz por obedecer, por conseguir testemunhar do Pai Celestial, por ter reconhecimento do meu trabalho em pouco tempo e por poder dizer que fui convidada para ser secretária de um setor do município. E que recusei. Mas, se for mesmo, glórias a Deus. Um testemunho, acho que você concorda, muito animador, orientador, desafiador, que nos impulsiona para continuarmos, para nos mostrar também diante da pergunta do nosso tema. E como viveremos? Com perseverança, como diz lá no início do nosso texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nesses 4 princípios. Como viveremos? Com perseverança, como viviam os primeiros cristãos, a primeira igreja cristã. Amém. Eu convido você para a gente ter agora também um momento de oração, que você esteja aí fechando seus olhos, porque é muito bom e muito importante a gente também falar com Deus agora. Ele certamente quer saber o que nós pensamos, o que nós queremos e certamente quer fazer algo mais nos nossos corações e nossas vidas a partir desta palavra e mensagem. Feche os olhos e esteja acompanhando em oração. Primeiro, a gente tendo um momento de confissão dos nossos erros e falhas. Deus, nós queremos confessar que às vezes nós rodeamos a Tua palavra, nós vamos em torno dela e evitamos ela em algumas situações, em alguns casos. Pedimos perdão por isso. Ou às vezes a gente procrastina, a gente vai adiando as decisões ou de colocar em prática algo que tu já tens nos mostrado. Mas hoje é dia de dizermos que queremos fazer como os primeiros cristãos em Jerusalém, ou como o relato final aqui nos mostrou. Não queremos contornar a Tua palavra, mas aplicá-la e vivê-la. Não queremos nem esperar mais um segundo, mas a partir desse instante dizer, nós queremos colocar em prática, Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que exija alguma renúncia, mas nós pedimos a Tua força para isso e pedimos em primeiro lugar o Teu perdão também. Também queremos pedir perdão por outros momentos em que a gente tem esperado, em que a gente tem sido falho, em que não temos vivido estes princípios da comunhão, mas às vezes sendo ásperos, repelindo pessoas, ou às vezes não conseguindo viver, às vezes deixando a oração para mais tarde, às vezes ela fica para o dia seguinte. Talvez na vida de algumas pessoas ela fica para a semana seguinte, mas a partir de hoje ajuda-nos a sermos pessoas que oram, não para negociar alguma coisa, mas para termos relacionamento contigo, como era com os primeiros cristãos e como nós nos vimos em exemplos práticos do dia a dia em nossa realidade também. Ó Deus, e ajuda-nos a viver estas ações concretas. Nós não precisamos pagar mais nada, porque Cristo pagou com sua vida na cruz pela nossa salvação. Nós não precisamos pagar para merecer. Tu nos queres dar o teu amor e as tuas bênçãos. Mas tu queres alcançar muitas outras pessoas através de nós, com o pão, com o dinheiro,
com algum tipo de ajuda, seja de orientação, seja de encaminhamentos práticos. Há muitas formas. Envolve-nos, Senhor, como pessoas, envolve-nos como igrejas, para com outras pessoas, para com famílias, para com esta realidade ao nosso redor, Senhor. Nós pedimos, ajuda-nos a sermos ouvintes e também praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos a sermos discípulos reconhecidos pela maior marca, o amor. Isso pedimos e nós cremos no Teu nome, Jesus, e ainda declaramos, antes de encerrar, que nós perdoamos os outros também. Amém. E eu quero colocar como uma palavra de perdão para você. Essa palavra de Jesus é para você também. Nisso conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Junto com o seu perdão, Deus renove o seu amor em você e através de você. Eu quero convidar ainda para um segundo momento para a gente agradecer a Deus. Deus, temos muitos motivos para agradecer. Agradecer que podemos estar aqui mais uma vez conectados com a Tua palavra, com o Teu poder e Teu amor nos alcançando. E Deus, naquilo que nós ouvimos, que Tu fizeste há cerca de 2000 anos na vida de pessoas, são coisas grandes e maravilhosas. E a gente nota nos relatos, em diversos exemplos de hoje, dos últimos dias, ou de algumas semanas ou anos atrás, como esse Teu poder e Teu amor continua alcançando vidas, nos transformando e dando verdadeira alegria. Nós Te louvamos por isso. E colocamos em Tuas mãos a continuidade desta noite, esta semana que está por vir também, com nossos temores, com nossas perguntas, mas agradecendo que nós temos resposta maior. Como viveremos? A partir dos princípios que hoje nós ouvimos. E as outras coisas, que são muitas, que talvez cada um tenha para pedir, e que eu nem sei quais são as que cada pessoa, em diferentes cidades, em diferentes lares, em diferentes situações, tem para pedir e agradecer. Mas todas elas nós podemos colocar dentro e debaixo desta oração, modelo que tudo abrange, que Tu, Jesus, nos ensinaste e que a gente pode agora orar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E receba, abra seus braços, suas mãos e diga: eu quero receber poder, amor de Deus. Que te abençoe o nosso querido Pai Celestial. Que te abençoe Jesus, o Senhor e Salvador. E que te abençoe, esteja em você e sobre você o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém. Eu convido para a gente cantar um hino curto, rápido e muito alegre. Este vocês têm acompanhado seguidamente. Quero louvar-te. Convido para você estar de pé. Se você também puder, esteja levantando as mãos em gratidão, em alegria, quando estivermos no momento de levantar as mãos. Quero louvar-te sempre mais e mais. Só um momentinho aqui. Precisamos. Pronto. Quero louvar-te sempre mais e mais. E com alegria. Para encerrarmos com alegria e continuarmos depois da nossa celebração com alegria também. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer.
conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. E vamos sair na alegria e disposição de servir. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. E agora com alegria erguendo as mãos, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Sabemos como viver e Deus nos ajudará. Amém.